Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha sobre um livro incrível que eu terminei de ler recentemente e eu já quero fazer uma resenha. Já quero conversar com vocês sobre o livro e indicar. Eu estou falando da Terra da Noite, do William Hope Hodgson. É um terrorzão clássico, é uma distopia apocalíptica com terror, tem elementos de fantasia também, tá bom? Eu vou entrar mais no livro um pouco mais pra frente. Bom, essa edição aqui é da editora Clock Tower. Eu ganhei esse livro num sorteio que teve numa live lá no canal do Rubens. E teve a presença do Denilson, da editora, e ele cedeu um exemplar. E eu ganhei o sorteio. Assim que ele pôde, ele me enviou. E fazia um tempinho que ele estava na minha estante, porque eu sabia que eu ia precisar de um tempo só pra ele, porque eu costumo ler mais de um livro por vez. Que eu ia ter que ler só ele, e porque eu já havia lido um livro dele. Depois eu vou falar desse livro mais adiante, tá? E dito e feito, assim, deu match, gente. Deu match, porque eu amei esse livro. Ele já entrou para um dos melhores do ano. Vou falar bastante sobre ele, tá? Bom, antes, só contextualizando aqui rapidamente, falando de gótico, né? O gótico, ele é muito... A gente tem ele muito enraizado na cultura, no cinema, na música, na literatura. E isso tudo teve origem lá no final do século XVIII. Agora, falando em literatura, a gente pode falar de alguns livros que são, assim, principais, tá? Até chegar ali no onde eu quero. Bom, a gente tem o Castelo de Otranto. Aqui, ó. Tem essa ediçãozinha aqui. Esse daqui é o livro da vida da Bárbara. Brincadeira, gente, a Bárbara não gosta muito, porque esse daqui seria o primeiro gótico, né? O primeiro gótico a surgir. Eu acho que tem muito a ver com a expectativa que a gente tem, porque, nossa, é o primeiro gótico, daí, assim, a gente se decepciona um pouquinho. Mas o lance aqui, assim, a história é um pouquinho, assim, decepcionante, né, aquilo que a gente imagina, mas o lance aqui é tudo que este livro representa, gente. Meio que ele vai dar toda uma estrutura do que é o gótico lá na frente, sabe? Essa coisa de castelo, essa coisa ali de mistério na penumbra, ali nos cantinhos, essa coisa toda. Vai muito daqui deste livro. Então, quem é fã, né, a gente acaba lendo para poder conhecer a obra, bom? Eu não gostei muito, assim, mas também não desgostei, assim, né? Aí a gente vai ter também do Sheridan Le Fanu, ou Sheridan Le Fanu, não sei qual que se pronuncia correta, né, mais, da forma mais correta, Carmila, a Vampira de Karnstein. Aqui, ó. Eu consegui essa edição aqui no sebo, eu tinha uma muito feinha, já me desfiz dela e eu consegui essa por troca no sebo. Esse livro aqui é de vampiros, né? É um livro incrível. Já veio muito antes de Drácula, tá, gente? Vocês precisam conhecer. Tem também o Arthur Machen. Eu ainda não li nada desse autor. Mas eu tenho essa edição aqui, que tem O Povo Branco, O Selo Negro, são 3 contos, e A Dama de Ferro. Eu sei que O Povo Branco, junto com O Grande Deus Pan, são as grandes obras-primas dele. Então eu preciso conhecer, né, gente? Preciso ler. Quem sabe no Halloween eu não leio. Então, a gente vai chegar no William Hope Hodgson. Antes da Terra da Noite, eu já havia lido A Casa do Limiar, que foi indicação lá no canal da Bárbara, os livros e filmes da Bá. Essa edição aqui é da editora Diário Macabro. Você compra com eles lá no site, ó. Tem redes sociais também para você entrar em contato. Olha que bonitinho. Esse livro é incrível. Eu li ele praticamente em um dia, tipo, ficou faltando 5 páginas, sabe, para eu terminar. E além da Casa no Limiar, tem também outras histórias.
Tem 2 contos, A Deusa da Morte e O Explosivo Balmuf. Incrível. Muito bem, eu tive uma experiência com ele, excelente, eu dei 5 estrelas. Aí, eu participei do sorteio da Terra da Noite e eu ganhei. Agora, sim, eu vou começar a falar do livro pra vocês. Essa edição da Clock Tower, gente, ela tá incrível. Incrível mesmo. Ela tem aqui um sumário, ela tem várias ilustrações, ela tem uma nota do autor, que é bem interessante vocês lerem, tá? Com atenção. Aqui, o tradutor, ele se preocupa muito em fazer uma tradução que agrade tanto o leitor erudito quanto o leitor moderno, tá bom? E eu, como leitora moderna, eu digo que eu gostei demais, demais. Aí ele coloca aqui uns detalhes sobre a preocupação dele em agradar ambos. E eu achei que ficou muito boa, gente. Eu gostei bastante, tá? Aí depois, ele fala aqui, no prefácio, né? Ele tem aqui, ele fala sobre o autor. Tem até uma imagem aqui, representação artística de Hodgson na Marinha Mercante. Tem diversas gravuras muito legais nesse livro. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre quem que foi o William Hope Hodgson, gente. Ele nasceu em 1877. Ele foi filho de um padre. Então, ele, por ele ser filho de um padre, ele chegava a sofrer bullying, sabe? Por causa disso, um pouco por causa da aparência dele e tal. Aí, em contrapartida, ele chegou a ser praticante de fisiculturismo, né? Ele tinha uma boa aparência, ele era muito bonito, ele era muito forte. Gente, e ele deu certo, assim, no fisiculturismo, né? Ele foi um destaque ali na época, né, nesse esporte. Mas ele chegou a ter uma academia de musculação e tudo, mas aí depois não deu muito certo, ele foi fazer outras coisas. Aí ele foi, um dos pioneiros do fisiculturismo e um dos homens mais fortes da Inglaterra. Depois ele foi fazer outras coisas, né? Ele passou a escrever artigos para a imprensa, ele escreveu muitos poemas, mas só alguns foram publicados durante toda a vida dele. Ele continuou a vender contos para revistas americanas e britânicas até o fim de sua carreira. Meio que assim, ele não conseguia uma grande estabilidade financeira, sabe, gente, com a escrita. Ele vivia assim bem, daqui a pouco ele entrava numa dificuldade financeira e assim ele foi, até ele falecer na Segunda Guerra Mundial aos 40 ou 44 anos, gente, deixa eu confirmar pra vocês. 40 anos. Aí ele faleceu, gente, nessa guerra. Isso mesmo, 40 anos de idade. E ele deixou 2 principais obras, que é A Casa do Limiar. Leiam este livro, gente. E A Terra da Noite. Tem até no prefácio aqui, uma frasezinha do Lovecraft. Lovecraft se inspirou muito, gente, no Arthur Machen e no William Hope Hodgson, viu? Aí o Lovecraft coloca assim: Hodgson é mais conhecido por 2 de seus trabalhos, como eu comentei com vocês. E o H.P. Lovecraft disse assim: a não ser por alguns vagos toques de sentimentalismo rasteiro, seria um clássico de primeira água. Depois eu vou falar desse sentimentalismo do livro aqui pra vocês, tá bom? Mas ele gostou muito. Depois aqui atrás também tem uma consideração do Lovecraft lá. A imagem de um planeta morto e negro, com os restos da raça humana concentrados em uma estupenda e grande pirâmide de metal e assediada por forças monstruosas, híbridas e completamente desconhecidas da escuridão. É algo que nenhum leitor jamais pode esquecer. Daí logo em seguida, aqui a gente também tem uma relação, uma bibliografia do autor, de todos os romances, novelas, contos coletâneas, poesia, contos individuais, que fazem parte do mesmo universo da Terra da Noite, mas que não são necessários para você ler para poder compreender a obra, tá? Você pode entender o livro
sem problemas nenhum, sem ter lido nenhum dos livros, mas é muito legal que aqui eles colocam todas, aqui onde tá de verdinho, ó, são os contos que fazem parte do universo da Estrada da Terra da Noite. Bom, gente, agora vamos começar a falar do plot, do que se trata este livro. Bom, gente, A Terra da Noite é uma distopia apocalíptica de terror. Contém, sim, elementos de fantasia, ok? A gente vai conhecer, então, um cavalheiro. Ele é narrado em primeira pessoa e a gente vai descobrir tudo através dele, contando toda a história de tudo que ele passou pra gente, tá? Bom, a gente não sabe o nome dele, mas ele é um cavalheiro. E essa história aqui se passa no século XVII, tá? Começa no século XVII. E ali ele começa a contar que a gente já começa a entender ali nas primeiras linhas que ele é muito forte. Ele é conhecido pela sua força, ele se destaca ali, teve uma cena de uma briga, né, que ele foi defender a mulher amada dele, e ele deu conta de 3 homens com muita facilidade. Então você já vê que ele é um pouco diferenciado ali na força física, né, ele é bonito e tal. E aí ele começa a contar pra gente de como que ele se apaixonou por uma donzela, e ela também se apaixonou por ele. Aqui, ele comenta pra gente que ele que ele tem uns sonhos muito estranhos, onde ele acorda numa terra maravilhosa, mas muito estranha. Pelo que eu entendi, a moça, a donzela que ele gosta, também tem uns sonhos semelhantes, né? E ele fica assim, nossa, que coincidência e tal. Essa moça também é prima dele, né? Essas coisas assim eram normal na época. E tá, e daí eles conversam sobre isso, daí eles vão ali, depois da amizade, se tornam amor e eles acabam se casando. Devido a uma fatalidade, ela falece e ele fica desorientado, ele sofre demais. Foi um golpe terrível para ele fica inconformado de ter que conviver com aquilo. Aí logo após essa fatalidade, ele continua tendo os sonhos dele, gente, até que num desses sonhos ele desperta numa terra diferente, numa terra em outra dimensão, uma terra das trevas, é a Terra da Noite. Gente, a descrição dele, dessa terra, é uma coisa espetacular. Você não quer largar o livro. Tudo isso que eu tô contando, tá, gente? É o começo do livro. Eu não vou dar spoiler, já que eu paro de contar, mas eu preciso contextualizar pra vocês. Gente, eu acho que é isso que é o maravilhoso desse livro. Ele chega nessa terra, só que ele tem memória. Ele não chegou lá do nada, putz, caí aqui do paraquedas. Não, ele tem a memória de tudo aquilo. Ele sabe onde ele tá, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele faz. Tudo, tudo. Estranho, né? E ele é um guerreiro, né? Ele é um cavaleiro guerreiro nessa época aqui. Aí ele vai descrever, gente, é assim, uma terra dominada pelas trevas, que está há milhões de anos daqui, milhões e milhões de anos aqui. Lá na frente, tá? E é uma terra, gente, de degeneração e anarquia, dominada por criaturas, a gente não sabe se são demônios, alienígenas, se são até mesmo, gente, seres humanos que sofreram mutações ali, porque passaram milhões e milhões de anos. Você imagina um ser humano ali cair naquela situação das trevas ali, ele pode... E se ele sofrer uma mutação, a gente não sabe que tipo de criatura que é aquela, porque tem diversos tipos. Gente, as criaturas são tenebrosas. Tá além, essa terra e essas criaturas, a descrição que ele dá, gente, tá além da compreensão humana. A gente tem de tudo, tem monstros gigantescos, tem lesma, tem cães, pra mim é tipo uns cães do inferno, tem uns homens corcundas, tem uns homens peludos, tem umas criaturas, uns caranguejos, é bizarro, gente, bizarro. E essas criaturas vivem na escuridão. Por quê? Nessa terra
não existe mais sol há milhões de anos, é uma escuridão total. Eles ainda não vivem no frio absoluto, ainda existe uma única fonte de energia que vem dos vulcões, tá? Mas tem gente, tem ser vivo, tem ser humano vivo? Tem. Vocês estão vendo aqui na capinha, essa pirâmide é chamado de o reduto, é o reduto principal. É uma pirâmide de metal e ele descreve aqui no livro pra gente que ele tem quase 12 quilômetros de altura e é muito grande. Ela é de metal e aqui dentro vivem os humanos vivos, mas não é pouca gente. São milhões de pessoas e elas vivem, fala que são cidades que ficam aqui dentro. E elas vivem presas aqui dentro porque em volta da pirâmide existem as criaturas vigiando o tempo todo, só esperando que a pirâmide, que o reduto fique vulnerável para eles poderem atacar e matar todo mundo. Já houve ataques milhões de anos atrás, já houve muitas mortes, já houve muitas guerras, mas com o passar desses milhares, milhões de anos, eles construíram um círculo de energia. Eles ainda possuem um pouco de energia, então eles construíram em volta. E é a única coisa que impede a entrada esse acesso dessas criaturas, gente. Vai vendo. Aqui nesse livro a gente tem diversas gravuras, né, como eu comentei com vocês, e aqui tem um mapinha pra gente ficar sabendo, ó. Aqui nessa pirâmide no centro é o reduto e aqui em volta a gente tem onde ficam as criaturas, onde ficam os silenciosos, depois eu mostro a gravura pra vocês quem são eles. Aqui a gente tem um mapinha, tá vendo? Aí ele fala assim, nem entrei na história ainda, calma gente, ele fala assim pra gente, ó. Mesmo assim, estou de volta à pena. Recentemente, uma esperança maravilhosa voltou a crescer dentro de mim, pois tenho vivido a noite em meus sonhos, em um distante futuro deste mundo, visto coisas estranhas e maravilhas, tais como que me permitiram ver outra vez as alegrias da vida, pois aprendi a promessa do futuro e visitei com os meus sonhos esses lugares no útero do tempo, onde estaremos juntos de novo, rompendo através de mais terrível dor e de novo reunidos dentro das estranhas eras, em uma grande e poderosa felicidade. Esta é a estranha história do que vi e que sinceramente preciso contar, se a tarefa não for grande demais, para que nesse mistério possa achar um pouco de conforto para meu coração. E talvez, de tal forma, dar esperança a algum outro pobre homem que esteja sofrendo, tal como sofri tão terrivelmente a desejar a minha única, que está morta. Lembra que eu falei pra vocês que ele está desolado com a morte da esposa? Esses sonhos meio que dão um conforto pra ele. Na cabeça dele, ele acha que ele vai encontrar ela lá. Gente, tem um porquê disso, eu já vou explicar pra vocês. Aí, ele começa a narrar pra gente a experiência dele. Bom, o que vai acontecer nessa terra? Falei pra vocês que tem milhões de pessoas dentro desse reduto, né? Dessa pirâmide. Homens que são guerreiros, que são muito fortes. Eles foram treinados desde criança para caso precisem se defender das criaturas. Eles recebem uma comunicação de um reduto menor que ele fica muito distante, mas muito distante, porque esse protagonista aqui, ele tem o dom da audição, tá? E ele também consegue se comunicar através de elementos cerebrais. Vou falar depois. Aí eles recebem a informação de que num reduto menor, que fica muito distante dali, tem um grupo de pessoas que estão em perigo. E esse protagonista e milhões de soldados, milhares na verdade, de soldados treinados, eles vão tentar sair. Gente, aqui, não é nada disso que eu tô falando, é spoiler, esse é o começo do livro, tá? Eles vão, então, numa luta nas trevas. E o que acontece aqui é uma guerra muito sangrenta, onde centenas de monstros são aniquilados, mas milhares de homens também são.
Então eles perdem a esperança, né? Eles não vão conseguir chegar lá. E aquelas pessoas precisando de ajuda, por meio de comunicação ali. Então a gente tá sabendo que elas estão precisando. Aí esse herói, ele vai sozinho, gente. Ele veste a armadura dele. E não é qualquer pessoa que passa a ser guerreiro, não, gente. Eles treinam desde criança, eles passam por um treinamento físico e psicológico para poder entrar. E eles têm, todas as pessoas ele tem uma armadura, mas elas ficam guardadas num lugar específico. Que é essa armadura aqui, ó. Esse daqui é ele. É uma armadura bem forte, super resistente. E essa daqui é o disco, que é a arma deles, tá? É um bastão. É um disco muito afiado, que ele gira e ele emana energia elétrica. Qualquer coisa que ele tocar, ele mata. Qualquer criatura que seja, ele parte no meio sem o menor esforço, tá? Então ele sai desse jeito aqui para poder encontrar esse grupo. Como que ele sabe onde esse grupo tá? Quem que tá se comunicando com ele? É uma mulher chamada Naana. Na cabeça dele, essa Naana é a que foi a esposa dele naquela vida passada lá. E ela pede por socorro e ele vai. Aí, gente, o negócio fica feio. Porque daí ele vai contar tudo pra gente, tintim por tintim, dessa aventura. Cada coisa cabulosa que ele vai ter que enfrentar, que ele vai ter que matar. Assustadora. São coisas que estão, assim, além da compreensão humana, gente. Aí depois eu paro de contar, porque daí sim ele vai contando tudo o que ele passou. Aí o livro ele passa a ser bem detalhista, tá? Para quem que eu indico esse livro? Apesar dele ser terror e é uma distopia apocalíptica e tem elementos de terror, ele tem sim elementos de fantasia. Não sei se pode agradar a todos os leitores do gênero. E lembra que eu falei pra vocês que o H.P. Lovecraft fez um comentário ali falando do sentimentalismo do protagonista, que às vezes pode ser até piegas? Para algumas pessoas pode ser sim. Ele narra, ele é muito forte fisicamente, mas ele também é muito sentimental mas assim, ele abre a alma dele, gente, para você, pro leitor, tá? Ele fala a escrita é belíssima desse autor, muito envolvente, mas pode parecer piegas para algumas pessoas. Ele fala de amor, ele fala dos sentimentos dele, ele fala do medo, tudo que ele vai passando, ele vai contar em detalhes, tá? Então pode ser que fique um pouquinho cansativo ou algumas pessoas se incomodem, mas assim, pra mim não me incomodou, tá? Não fica um sentimentalismo ridículo nem nada. Eu amei esse livro. Lembra que eu comentei com vocês que ficção científica tal não é um dos meus gêneros favoritos? Mas tá vendo que quando ele encaixa em alguns livros, fica bom, gente? Fica muito bom. Sensacional. Olha, só leiam. Vocês precisam ler. Comprem este livro. Eu não sei se eu vou ler isso aqui. Começa a ler, gente, porque assim, conheçam, sabe? Eu acho que pode ser que você não goste, mas pelo menos você vai conhecer esse livro, que ele é muito importante para a literatura do gênero, ok? Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu não dei spoiler, o vídeo ficou grande, mas podem ficar tranquilos, porque eu só falei o começo do livro e dei o contexto para vocês. E, gente, eu li assim, eu fiquei alucinada. Eu amei. Eu amei, assim, tem tudo a ver comigo. Olha essa capa, vocês estão vendo? Aqui, ó, são os silenciosos, que são as criaturas que ficam com essas roupas assim. Eles não atacam humanos, eles ficam andando e eles matam criaturas. Tem aqui esses cachorros cabulosos, pessoal, cão do inferno, né? Esse daqui eu não identifiquei. Tem diversas gravuras de monstros, gente. Ai, meu Deus, eu queria mostrar pra vocês. Olha esse aqui. O encontro da antiga máquina voadora. Nossa, tem uma casa, gente. Aqui, ó, a Casa do Silêncio, a mais temida das forças do mal. Tem alguma coisa nessa casa ali que o protagonista, ele narra todos os sentimentos dele.
né? Então, quando ele tá chegando assim em um local que é uma energia muito forte, maligna, ele relata. Deixa eu ver se tem uns monstrinhos aqui pra mostrar pra vocês. Eu queria editar o vídeo e colocar pra vocês, mas não consegui editar. Vai na raça mesmo, gente, esse vídeo, ó. Os silenciosos, ó, são esses daqui. Não faz nada não faz mal pro ser humano, tá? Eles só ficam andando lá. Olha lá, a batalha contra os homens corcundas. Olha lá, ó, tá vendo o disco? Ele gira e emana energia elétrica e ele parte no meio e quem tiver na frente já era. Gente, pronto, eu acho que já esse vídeo vai ficar muito grande. Eu queria super recomendar esse livro fortemente pra vocês e agradecer quem me enviou o livro, agradecer o Denilson que eu amei demais. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo até o final. Comentem aqui se vocês acharam interessante, tá? E deixa eu parar de falar, né? Meu Deus do céu. Gente, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.